Muito boa noite Piauí, boa noite Teresina, boa noite a todos. Eu gostaria de começar, na verdade, falando sobre o futuro que nos espera nos negócios, pedindo para que cada um de vocês se imagine sendo piloto de um avião. Só que imagine que bem no meio do voo, de repente, o motor entra em pane, tá? Ele quebra, e aí é o pânico, porque o avião ele ameaça despencar. Pense bem, o que você tem que fazer como bom piloto numa situação dessa? Primeira grande coisa, você tem que tomar uma decisão muito rápida, certo? Só que tem infinitas variáveis afetando o que está acontecendo. Tem luzes piscando, você tem que saber a velocidade exata, a pressão do ar, a temperatura, e ainda tem que saber onde está o problema. Com certeza, você não vai ter tempo de considerar tudo isso. Mesmo assim, você tem que tomar uma decisão muito rápida. Segunda grande coisa, de nada adianta a gente tomar boas decisões, a gente precisa implementá-las, botar elas na prática. Você tem que testar, aprender, apertar aquele botão, ver como o avião reage, entendendo que até para situações como essas, afinal, não tem cartilha de instruções, não é? E a terceira grande coisa, pense bem, você não pode pousar, trocar o motor e voltar no meio do voo. Você tem que fazer isso, imagine nessa situação hipotética, enquanto o avião está voando. Sendo isso, um bom piloto não pode abandonar o controle do avião, mas precisa da ajuda dos passageiros e dos tripulantes, cada um fazendo o seu papel para fazer com que, ao trocar essa peça-chave enquanto o avião está voando, né, você vai voar ainda mais alto e ninguém vai se machucar. E por que eu gosto de fazer essa metáfora para falar sobre o mundo que nos espera? Porque, afinal, todos somos esse piloto. Líderes, empresários, gestores, empreendedores, estudantes que se preparam para a sua carreira. E o avião são nossas empresas, nossos empreendimentos. E o motor, André, o que é? O motor é todo aquele conjunto de processos, modelos de negócio, estratégias, todas aquelas crenças que nos fizeram ser bem-sucedidos no passado, mas que hoje é um mundo onde as condições atmosféricas mudaram. Talvez a gente tenha que trocar algumas peças-chave desse motor. E é disso que nós iremos falar hoje. De como que a gente troca esse motor desse nosso avião, do nosso empreendimento, diante de um mundo em rápida aceleração. É um mundo que nos espera ao sairmos dessa pandemia, um mundo que é acelerado pela tecnologia, pelo digital, e que traz consigo novas tendências que precisamos considerar na hora que a gente toma decisões para nossos negócios. E sim, é disso que eu vou falar. Também me apresentaram, vocês devem perceber pelo meu sotaque, não sou daqui, sou italiano. Até meu nome entrega, porque imagino a maioria devia estar esperando a Andréia subir no palco hoje, mas é só italiano de novo. Já me acostumei, 10 anos de Brasil, fui diretor na L'Oréal, fui diretor no Tinder, o aplicativo de relacionamento, que alguns aqui podem até já ter ouvido falar, se não usado, né? No final vai ter sessão de dicas sobre como melhorar o perfil, tá? Tô de olho. Brincadeira à parte, vamos focar então no nosso, vamos focar nas tendências do mundo pós-pandemia. Eu separei 10 importantíssimas para vocês. Mas tudo começa, na verdade, para entender o que está acontecendo neste mundo tão diferente do passado. Quais são as grandes características do mundo digital? E por que ele representa uma quebra a respeito do passado? Eu separei 5 grandes características que são o nosso ponto de partida nessa discussão. Primeiro, vivemos em um mundo extremamente interconectado e com fortes efeitos de rede. Ou seja, o número de variáveis que afeta nosso negócio, independente que se for uma loja, um empreendimento no ramo da alimentação e assim por diante, é muito maior do que no passado. Porque na medida que a gente tem um cliente a cada vez mais complexo, que ele se acostuma de novo com pedir no iFood e no Rappi, pedir um Uber, chega em tempo real, a personalização que ele tem no seu super aplicativo do banco ou pelo Magazine Luiza, ele começa a esperar o mesmo de você. E aí, se a gente não estiver preparado, a gente não sabe como lidar com a complexidade de um cliente tão exigente. Segundo, tudo acontece em tempo real. O mundo de hoje não deixa espaço para procrastinação ou para muita demora na hora da gente inovar. É tudo na hora. A gente quer tudo na hora, o nosso cliente também. E é por isso que nós precisamos agilizar nosso processo de inovação. Terceiro, dados.
Tudo é metrificado neste mundo digital e metrificável, e isso faz com que a gente possa entender melhor do nosso cliente, não é? Na medida que a gente coleta dados sobre nossos clientes, a gente consegue preparar nossos negócios para o mundo pós-pandemia. Quarta grande característica do mundo digital é a exponencialidade. Pense bem, as leis do digital estão acelerando os negócios, não é mais de forma linear como no passado. No passado as coisas aconteciam mais devagar, era tudo mais previsível. Hoje a tecnologia muda o mercado de forma muito mais rápida a cada ano que passa. Pense bem, reflita no setor no qual você atua. Pode ser o varejo, pode ser qualquer que for, e me responda, ele mudou mais nos últimos 5 anos, ou nos 10 anos anteriores, ou nos 30 anos anteriores? Aposto eu que todos vão concordar comigo que mudou muito mais nos últimos 5 anos, e quem aposta comigo que vai mudar mais nos próximos 2 ou 3 do que já nunca mudou? Com certeza vai. Nós estamos precisando nos acostumar com essa grande aceleração e com a vinda também de nossa quinta grande característica do mundo digital, a inteligência artificial. A inteligência artificial, essas novas tecnologias que ameaçam substituir alguma de nossas capacidades cognitivas. Pense bem, a tecnologia hoje já armazena informações melhor que a gente, ou seja, tem mais memória. Segundo, faz contas mais rápido. Terceiro, de forma geral, tem um QI mais alto que a gente. Então, se a gente achar que somos melhores profissionais só porque somos muito racionais, produtivos, eficientes, garanto eu, a tecnologia já está fazendo isso melhor que a gente. O que sobra para a gente então é resgatarmos esse nosso lado mais humano. E quando a gente junta essas 5 grandes características, elas mudam de forma radical todos os setores da economia. Escolhi o setor automotivo, onde até 10 anos atrás não tinha muita inovação. As montadoras eram sempre as mesmas, não tinha muita mudança. Até 10 anos atrás, esse cara, o Elon Musk, lançar a Tesla. E a Tesla, com seu carro elétrico, com seus softwares, ele cresceu ao ponto de, em junho de 2020, devia estar se perguntando: e aí, Toyota, o que você vai fazer agora que eu me tornei a montadora mais valiosa do mundo? E não é por número de carros vendidos, não, mas é pelo intangível. A Toyota continua vendendo 30 vezes mais carros do que a Tesla. É pelo intangível da inovação, da softwareização do carro. Carro interconectado faz com que coletem-se mais dados em tempo real sobre o motorista. Com isso, eles podem aprimorar o seu carro o tempo todo. Segundo, a desintermediação de modelo de negócio. Eles vendem direto ao consumidor, não passam por concessionário, ou seja, inovar em muitas frentes. Porque fundamentalmente, diante dessas novas características do mundo digital, as 5 que nós listamos, nós temos apenas 2 opções aqui. Podemos encher nosso balde de pipoca e ficar assistindo como espectadores dessa mudança e dizer: sabe o que, André? Tudo deu tão certo para mim com o meu negócio até hoje que por que eu deveria mudar? Não é? É tentador pensar assim. É o que nos faz ficar mais em nossa zona de conforto. O grande problema é que no futuro a gente vai pagar um preço muito caro de nos não transformarmos em um mundo que está se transformando. Se não tiver convencido, só pegarmos o telefone e ligarmos para alguns executivos do Blockbuster, Nokia, BlackBerry, né? Kodak, os casos emblemáticos de empresas líderes de mercado que fracassaram, mas não foi devido ao fato que novos competidores entraram. Isso acontece desde sempre nos negócios e vai continuar acontecendo. O grande problema foi a falta de transformação diante de um mundo que estava mudando e um cliente que estava mudando. Pois é, você já percebeu que a nossa única opção aqui é sermos protagonistas dessa mudança. E o protagonismo passa por começarmos a entender, mas qual o papel da tecnologia em nossos negócios para poder-lo acelerar e assumir esse protagonismo? Porque muitas vezes pensamos, tá bom, então eu só entrar no e-commerce, lançar um aplicativo, contratar melhor ferramenta de CRM, ou enfim, de digital, marketing digital, assim por diante, e me transformei. E os resultados vão vir, não é? O grande problema é que pensarmos assim
não funciona. Tem um relatório recente da consultoria McKinsey que aponta que mesmo que 8 em 10 organizações e empresas estejam se digitalizando e passando por processos de transformação digital, só 16% delas têm alguma taxa de sucesso. Acontece com todos nós, aconteceu comigo na L'Oréal, a gente tenta digitalizar o nosso negócio e o resultado não vem. É frustrante, mas tem um grande ponto ali. É um ponto que nos chama a atenção que o digital, no mundo digital, a tecnologia em si, não é o fim da transformação. A gente não pode apenas dizer, tá bom, tá todo mundo indo para o e-commerce, então eu vou também. Mas se a gente não estiver preparado, não funcionamos. A tecnologia é um meio. É um meio para quê? Para uma transformação humana. Para o desenvolvimento de novas competências e habilidades, como profissionais, empresários, empreendedores, que saibam utilizar ao melhor a tecnologia para poder gerar resultado para o cliente, para nosso negócio e de forma geral inovar. E é disso que nós iremos falar. Nós vamos falar justamente de qual novo leque de competências e habilidades que os profissionais, os empresários e os empreendedores têm que desenvolver e aprimorar a cada vez mais. Vamos começar então com o primeiro. Primeiro é uma resposta, e serão 10 que eu vou passar aqui. A primeira é uma grande resposta àquele mundo interconectado e complexo que nós acabamos de falar, cheio de variáveis. Então será que em um mundo desses, nós precisamos ser aqueles especialistas de nosso setor, só entrando a fundo em nossa especialização e achando que isso vai garantir o sucesso em nossas carreiras? Não. Infelizmente, precisamos de mais do que isso. Precisamos, primeira grande tendência, do que eu chamo de flexibilidade cognitiva, que afinal é um termo complexo para dizer uma coisa muito simples: ensinar ao nosso cérebro a ter jogo de cintura. Porque na medida que a gente combina múltiplas áreas do saber de forma única e não só entendemos, sei lá, de varejo e nos fechamos para os outros setores porque achamos que temos que entender o quanto mais possível de varejo, quando a gente traz pontos de vistas diferentes para nosso dia a dia, a gente conseguirá entender melhor a complexidade deste mundo e propor soluções mais assertivas para o nosso cliente. E você vai me dizer, primeira coisa, André, mas será que eu tenho, não tenho essa flexibilidade cognitiva? Como que desenvolve? Bom, a melhor forma de contar como que você desenvolve isso, na verdade, é através um pouco da minha trajetória, que não é nada especializada. Veja bem, eu sou italiano e durante o colégio na Itália eu estudei latim, grego antigo, filosofia, eu sou das humanas. Mas meu primeiro emprego foi de salva-vidas em Gênova, cidade onde eu nasci. Aí depois eu fui fazer economia na faculdade e aí estudando, na época do intercâmbio, enquanto todos os meus colegas queriam ir para os Estados Unidos, eu escolhi ir para o Egito, estudar árabe por 6 meses. Aí voltei para a Itália, meu primeiro estágio foi na empresa química do meu pai, chamada Italmet. Vocês podem ver pelo Met no nome, que eu já estava destinado a trabalhar no Tinder algum dia. Fui fazer um mestrado em Relações Internacionais antes de vir para o Brasil. Trabalhei 1 ano como consultor na América Central e agora 10 anos de Brasil trabalhando no digital. E, justamente, você deve estar se perguntando, Andrea, qual o sentido disso tudo? Qual o sentido dessa trajetória? Parece que fez um pouco de tudo, mas não fez nada. E eu ficava muito frustrado comigo mesmo. Eu olhava para isso e dizia, André, olha quantas oportunidades, tempo, dinheiro desperdiçou a fazer coisas que hoje não te levam a uma especialização muito profunda. Mas sabe o quê? Na medida que eu entendi melhor sobre as tendências do mundo digital, essa frustração virou um entendimento que fio condutor aqui não tem mesmo, mas o segredo está justamente nisso. Ou seja, quando a gente tem percursos e carreiras que nos não só levam à especialização, mas nos expõem a experiências diferentes, mercados diferentes, tipos de clientes diferentes, a gente entende melhor a complexidade desse mundo e propõe soluções mais assertivas. Como que traz isso para os negócios? Você deve estar se perguntando. Bom, trouxe exemplo de nosso querido aplicativo Tinder, do qual fui diretor 5 anos aqui na América Latina. O verdadeiro sucesso do Tinder
não veio do entendimento da tecnologia. A tecnologia do Tinder era muito simples. O verdadeiro sucesso veio da combinação da tecnologia com o entendimento das humanas. A gente entendia, estudava antropologia, neurociência, sociologia, psicologia, para poder identificar o que estava acontecendo com as pessoas, o que elas precisavam, e a gente usava a tecnologia para resolver aqueles problemas. Veja bem, a demonstração disso foi que uma das primeiras contratações no Tinder foi uma socióloga chamada Jéssica Carbino, lá nos Estados Unidos. Ela se juntou para ajudar a gente a entender sobre comportamento humano, mas também na contratação dela pesou muito o fato que ela tinha dado match com o fundador do Tinder, o Sean. Eles saíram para jantar, não teve química, mas ele se interessou demais na dissertação que ela vinha fazendo sobre mudança nas relações. Você vê, no caso, que o Tinder serve para tudo, mas você vê também a demonstração da flexibilidade cognitiva aplicada aos negócios. Agora, tem um grande problema, porém, relacionado ao fato de você ter sucesso nos negócios. No começo, a gente é principiante, a gente é flexível, adaptável, a gente está aberto a tudo, mas quando você obtém o sucesso, aquela flexibilidade se torna rigidez. Por quê? Porque a gente tenta proteger o nosso sucesso, a gente se hiperespecializa, a gente se fecha. E isso é perigoso demais. Foi isso que aconteceu com o Tinder. Em 2017 a gente virou o aplicativo que mais faturava no App Store do Brasil. E aí eu comecei a olhar só para dentro. E eu perdi de vista o que estava acontecendo lá fora. E chegou um novo competidor, chamado Bumble, que é um cópia e cola do Tinder. Só com uma pequena, mas enorme mudança, que é só as mulheres podem mandar a primeira mensagem depois do match. E você vai me dizer, André, mas isso não é nada, não muda em nada. Vai fazer nem cosquinha o líder de mercado. Eu pensava assim também. Só que essa flexibilidade que eles, como iniciantes e competidores recém-chegados tinham, identificou que o Tinder, com seu sucesso, tinha gerado mais um problema, que era: tinha tantas mensagens trocadas no aplicativo que muitas mulheres recebiam mensagem de cara nada a ver. A gente sabe, né? Mas homens às vezes tomamos a iniciativa, né? Muito rápido. E aí o Bumble quis empoderar as mulheres a terem a conversa primeiro. Resultado: com essa pequena, mas enorme mudança, o Bumble fez com que no começo desse ano eles fizeram a cotação na Bolsa de Valores. E a fundadora do Bumble se tornou a mais jovem bilionária do mundo. Você vê que inovar primeiro não é reinventar a roda, mas às vezes é só trazer novas formas de fazê-la girar. E para isso a gente tem que ter essa adaptabilidade mental. Mas você vai me dizer, André, mas meu negócio é mais tradicional, eu estou numa construtora tradicional, sei lá. Não vai funcionar isso para mim. Mais ou menos, eu trouxe um outro exemplo de como a gente aplica isso a empresas tradicionais também. Quem reconhece aqui a família Menin? A família Menin é fundadora da MRV Engenharia, uma das maiores empresas de construção civil, não só do Brasil, mas do mundo. Eles sempre estiveram abertos a outras áreas da economia, não só olhavam para a construção civil, e alguns anos atrás começaram a fazer experimentos na área financeira. Começaram a conceder crédito a seus clientes de forma 100% digital para financiarem seus apartamentos. Só que esse experimento deu tão certo que cresceu, até se tornar o Banco Inter, que, para quem não sabe, é uma das maiores fintechs do Brasil. E você vai me dizer, André, mas uma construtora lançando um banco digital? Que falta de foco. Parece um paradoxo, mas não é. Eu vou te explicar daqui a pouco porque isso, em vez de ser falta de foco, é muito foco. Porque não é questão de ter foco no produto ou no mercado, mas é questão de ter foco em outra coisa. Que para explicar, eu vou contando o exemplo da Amazon. Olhe um pouco para o ecossistema da Amazon. Essa é só uma pequena parte e tente responder numa palavra em qual mercado a Amazon está. Porque dizer que a Amazon é uma empresa de e-commerce mas é limitante, é muito mais do que isso. Dizer que a Amazon compete com Netflix no streaming
Sim, mas também compete também no Amazon Web Service, com IBM, Microsoft, compete com muitos, faz muita coisa. E a gente, de novo, se olhar superficialmente, diz: que ecossistema de negócio confuso. Mas a verdade é que ela não se define pelo mercado em que ela está. Ela não se define pelo produto que ela vende. Ela se define por uma coisa só, que é o cliente. É o mesmo cliente que compra no e-commerce, mas assiste um seriado à noite no Amazon Originals e usa o web service para seu pequeno site, o aplicativo. Ou seja, a nossa segunda grande importantíssima tendência no papo de hoje é que, de fato, o crescimento de nossos negócios a cada vez mais vai ser não linear e não especializado, mas tem que se expandir em base às dores do cliente. Essa é uma das implicações do mundo interconectado e complexo que vivemos. Iremos falar ainda mais sobre isso ao longo do papo de hoje. Só que a gente falou, tá bom, vamos identificar então essas lacunas no mercado, vamos identificá-las através da flexibilidade cognitiva, mas se a gente não colocá-las em prática, de nada adianta. A gente tem que colocá-las em prática, temos que exercitar o que eu chamo, da nossa terceira grande tendência, de atitude maker. Uma atitude de execução de projetos, de experimentos, de inovação constante e de uma boa tolerância ao erro que vai nascer, é óbvio, no meio do caminho. Entendendo que a ideia não tem muito mais valor agregado hoje no mundo de acesso infinito à informação, a gente precisa executar, colocar as coisas na prática. Isso é muito difícil, porém. Devido ao quê? Devido ao que o professor de Harvard, Clayton Christensen, chamava do dilema do inovador. O dilema do inovador fundamentalmente diz que muitas vezes nós temos claro para onde queremos ir com o nosso negócio, com a nossa inovação, mas nós não fazemos isso. Só fica em nossa cabeça, fica em nossos PowerPoints bonitos, fica em nossas estratégias de negócio no Excel. Por quê? Porque inovar é ineficiente. E você vai me dizer, André, para tudo. Porque tudo que eu sei sobre a inovação é que ela é eficiente, mas não. Deixa eu explicar. O resultado da inovação pode até ser eficiente, mas o processo de inovação é a coisa menos eficiente que tem. Pense bem, é caro, é demorado, envolve erro, é frustrante, você vai chatear alguns clientes porque você vai experimentar algo que você não sabe fazer. E é por isso que quando a gente bota na ponta do lápis e diz: eu posso até tentar fazer agora entrega, delivery no iFood através do meu restaurante, mas caramba, eles cobram uma comissão bem cara, então é melhor não fazer agora, vamos deixar para semestre que vem. São aquelas desculpinhas às vezes que a gente se dá para não ir para frente com a inovação, que pode ficar caro demais. Olhe, por exemplo, o emblemático Blockbuster e Netflix. Quando o Netflix, antes do streaming, alugava também DVDs por assinatura, você pagava uma mensalidade e podia ficar com os DVDs quanto tempo você quisesse. Agora, quem lembra do Blockbuster? Era chato pra caramba, você alugava e se você devolvia atrasado, você pagava uma multa, péssimo para o consumidor. E certo dia, os executivos da Blockbuster se reuniram para avaliar a chance de mudar também para um modelo de negócio por assinatura. E após avaliar muito, eles disseram: não, nós não vamos mudar o modelo de negócio da Blockbuster. E sabe por quê? Qual foi a desculpa? Porque o Blockbuster ganhava 12% de suas receitas totais vindo de multas sobre o atraso na devolução dos DVDs. Ou seja, naquela reunião, eles quiseram proteger 12% das suas receitas para depois de alguns anos perderem 100% delas. Você percebe que a gente enfrenta esses dilemas o tempo todo quando nós não decidimos transformar nosso negócio na direção que o mundo pede? Pode ser que agora nós não paguemos as consequências, mas a gente vai pagar elas no futuro. Veja quem superou muito bem o dilema do inovador: a Disney. Ao lançar o Disney Plus, a Disney superou, por quê? Porque é a coisa que menos faz sentido nos negócios de sempre. Eles fizeram o quê? 2019, quem lembra? Eles tiraram todos os seus conteúdos do Netflix, que era seu principal canal de distribuição, abrindo mão de centenas de milhões de dólares para poder lançar a sua própria plataforma, Disney Plus.
no dia do anúncio, as ações da Disney no mercado foram lá para baixo, para o fundo do poço. Por quê? Todos os analistas de Wall Street ficaram de cabelo em pé e disseram: isso é uma loucura. Se abrir mão de receitas certeiras para lançar um projeto que você não sabe no que vai dar. Pois bem, hoje a Disney Plus já tem a metade dos assinantes do Netflix no mundo e se tornou o projeto número 1 dentro da companhia. Atenção, não foi só questão de desenhar um belíssimo plano de negócio e depois, de novo, avaliar. Não, eles foram lá e tiraram. E execução é uma palavra-chave. Tem um livro muito legal chamado Execução, do Larry Bossidy, da Harvard Business School, que diz que fundamentalmente isso, a frase está nas primeiras páginas do livro: execução é o que nos fornece o ciclo de feedback necessário para que o nosso negócio se ajuste às mudanças no mundo. O que isso quer dizer, em outras palavras? Que se a gente só ficar no mundo das ideias, a gente não vai errar, a gente vai manter nossa eficiência, nossos processos, mas a gente não vai obter a principal dádiva que o mundo da experimentação no mundo digital nos fornece, que é o feedback. O feedback do cliente, do mercado, é só experimentando. E você vai me dizer: André, não, mas isso é caro demais, vai demorar, meus projetos são muito longos e grandes no meu mercado, não vai dar certo. Na realidade pode dar certo, na medida que a gente seguir um conceito que eu gosto de chamar de marchas de 20 milhas. Eu vou explicar esse conceito através de uma história. Em 1911, duas expedições contrastantes brigavam para ver quem primeiro chegar ao Polo Sul. Por um lado, o britânico Scott. Ele tinha uma estratégia onde, nos dias de sol, ele dava o máximo, fazia 100, 150, 200 milhas, e nos dias de frio ele ficava descansando e repondo as energias. Agora, por outro lado, tinha o norueguês Amundsen. Todo dia ele fazia 20 milhas, não menos e não mais. Fizesse frio, sol, gelo, tivesse feliz, deprimido, brigado com a namorada, sei lá, 20 milhas. E chegava nas 20 milhas, abria o mapa, fazia o quê? Ajustava o rumo com frequência, ele carregava, descarregava coisas, ele pegava o feedback da sua equipe, ele gerava consistência da disciplina. Resultado? Com suas marchas de 20 milhas, o Amundsen foi o homem que primeiro chegou ao Polo Sul, e o Scott e toda a expedição dele faleceram na volta. E você vai me dizer: André, qual a mensagem aqui? A mensagem é que a gente precisa de marchas de 20 milhas claras todo dia em nosso negócio. Não é só hoje eu pensar num projeto de longo prazo transformador de 6 meses, 1 ano, ir cegamente seguindo eles e depois chegar no fim, olhar para trás e dizer: nossa, olha quão longe eu cheguei de onde eu queria chegar. Por quê? Porque a gente não mediu o feedback no meio do caminho. Quando a gente quebra nossos projetos e todo dia pelo menos faz um experimento e isola todo o resto, faz igual, aquele experimento vai te dizer se ele funciona ou não funciona. É mudar a cor de um botão no site, é mudar uma palavra de abertura do pitch de venda do seu time, é fazer uma coisa por vez, escalar o que funciona e deixar ao lado o que não. Se você faz um monte de coisas todas de uma vez e só busca marchas de 100, 200 e 300 milhas, você não vai conseguir obter o feedback. E ainda por cima você vai ter o quê? Medo do erro. Porque quanto mais você experimenta, mais você vai falhar. E por isso às vezes nos assustamos e dissemos: André, mas você está me pedindo de errar mais? Um pouco sim, porque a verdade é que nem todo erro é igual. Nem todo erro é ruim. É isso que a professora de Harvard, Amy Edmondson, nos ensina. Ela nos diz que tem 3 grandes categorias de erro. 2 categorias são a se evitar: erros evitáveis, que são devidos a descuidados, e erros complexos, que são devidos a situações imprevisíveis em cenários, de fato, familiares a gente. Mas tem uma terceira grande categoria de erro, que ela diz que não só não é ruim, mas que é boa, ou seja, as que ela define erros inteligentes, que nascem da nossa exploração voluntária de inovações, de novos mercados, de novos cenários, e que eles são desenhados para ter um escopo claro, que eles têm um custo minimizado, cujo escopo está claro, fornecem feedback e são feitos sob circunstâncias reais. Fornecem feedback do que adianta a gente errar se a gente não aprende com ele. E a maioria das vezes a gente erra e esconde o erro embaixo do tapete.
Você percebe que então a nossa outra tendência do futuro, nossa quarta, é o que eu gosto de chamar de antifragilidade. Antifragilidade é nossa habilidade de se reforçar através dos erros. E um cenário tão imprevisível e complexo como o do pós-pandemia, a gente precisa de mais antifragilidade. Por quê? Porque aprendendo com os erros, nós ficamos mais fortes. Quem quebrou um osso já aqui sabe que o osso se calcifica e fica mais forte porque já passou pelo trauma de ter sido quebrado. Esse é o empreendedor de hoje, é o empreendedor do futuro, que entende que experimentará mais, errará mais, mas se reforçará mais através disso. Agora, uma vez que a gente já passou pelas primeiras 4 tendências, a gente tem que ir numa quinta grande tendência, que é o que eu gosto de chamar de que todos temos que tornar-nos especialistas em comportamento humano. Porque todos especialistas de nosso produto ou serviço nós somos, mas em um mundo digital, um mundo de dados, precisamos todos entender melhor sobre nosso cliente. Quem sabe o porquê o Jeff Bezos da Amazon sempre deixa uma cadeira vazia em sua sala de reunião enquanto tem suas reuniões mais importantes? Está todo mundo ali sentado no comitê, na mesa, ele levanta, pega uma cadeira e deixa do lado da mesa. Porque essa cadeira simboliza o cliente, que segundo ele é a pessoa mais importante na sala, mesmo não estando ali. E você vai me dizer, André, mas a gente já sabe que o foco é no cliente, assim por diante. Tudo bem. Deixa então eu explicar como que o digital empoderou ainda mais o cliente e quais as implicações disso. O digital empoderou o cliente através de 4 grandes novos fatores. Primeiro, mais acesso à informação. Ele pode comparar, ler reviews, comparar preços, se informar, avaliar e assim por diante. Isso lhe dá poder. Isso não era possível no mundo analógico. Segundo, tem mais competição nos mercados. Se você for um varejista, você compete com as infinitas lojas de e-commerce que existem na internet. Isso, segundo qualquer teoria econômica, beneficia mais o cliente. Terceiro, tem menores custos de troca, mas não é troca do produto ou do serviço, é troca do fornecedor. Se no passado, antes da internet, eu voltava sempre naquela mesma loja de bairro, mesmo atendimento sendo ruim e os preços mais altos do que a média, porque não tinha alternativa, hoje, de fato, o que eu faço? Eu entro numa loja, o atendimento é ruim, se for, saio, nunca mais volto. Por quê? Porque meu custo de troca é 0. Eu entro no celular, faço uma encomenda e pronto. E por último, nosso cliente, um criador de conteúdo, ele está conectado, ele cria conteúdo, ele fala a respeito das experiências de compra, e se a experiência for boa, pode virar até nosso braço de marketing, e se não for boa, aí vai virar um pesadelo, porque o mercado todo vai saber. E não me diga com essa foto se de fato nós não somos todos criadores de conteúdo, né? A Hillary Clinton está no comício eleitoral, todo mundo de costas. Mas além disso, tirando o selfie, essa foto nos ensina que de fato nós estamos conectados o tempo todo. O smartphone virou uma extensão de nosso corpo, sensores, computadores, e o quanto mais estamos conectados, mais dados geramos. E quando a gente olha para o volume de dados gerados no mundo, 90% dos dados gerados na história foram gerados na última década, seguindo um aumento exponencial. E a gente diz, nossa, que bom, quanto mais dado, melhor. Atenção, o dado em si só nos não ajuda a tomar melhores decisões, porque o dado não é informação e informação não é insight. É insight que nos ajuda a tomar decisões sobre o cliente. O que é insight? O que é dado? Vamos começar. Dado é matéria-prima, é bruto. Sei lá, é o volume de compra para um determinado cliente ao longo do tempo. O que é informação? É dado em um contexto. Informação é o aumento de consumo daquele determinado cliente ao longo dos últimos meses comparado com o ano anterior. Agora, o que é insight? Insight é correlação entre informações. É dizer, o volume de vendas para aquele determinado cliente aumentou porque existe uma correlação muito forte com o treinamento que a minha equipe fez. Entendeu que não é questão de só coletar um volume enorme de dados, mas é de como a gente processa eles, interpreta eles e toma decisões com base neles. E o digital nos ajuda muito nisso, porque o quanto mais a gente digitaliza nossos canais com o cliente,
mais aumentamos a frequência de pontos de contato com ele. Quanto mais aumentamos a frequência, mais dados coletamos, e com mais dados nos personalizamos melhor a experiência. E personalização é tudo que nós queremos ter nos negócios, não é? Todos adoramos ser tratados de forma única, e o nosso cliente também. E veja bem como o digital nos pode ajudar nisso, através de um exemplo que eu gosto de fazer, porque aconteceu comigo mesmo. Ou seja, alguns anos atrás, eu solicitei um cartão do Nubank e ele me foi negado. Aí eu gosto muito de escrever no LinkedIn, então postei essa rejeição na rede e gerou um baita engajamento. Milhares de likes, 500 de comentários. Mas a história não é essa. A história é o que aconteceu o dia seguinte. Veja bem que eu trabalhava no Tinder na época. O Banco Neon, um competidor do Nubank, me escreveu o seguinte e-mail: Andrea, it's a match. Oi Andrea, tudo bem? Fiquei sabendo que alguém deu um swipe left para o seu pedido de cartão de crédito. Perderam um partidão, pelo menos é o que eu acho. Vão nos conhecer melhor, blá blá blá. Se deu match, clique e abra a sua conta. Você vê como o poder dos dados e das informações que a gente tem sobre nossos clientes nos ajuda a personalizar melhor a experiência, e obviamente eu me conecto muito mais com uma mensagem de marketing como essa do que se fosse aquele copia e cola padrão. Então nossa sexta grande competência é o quê? Personalização, uma tendência no futuro. Nós não temos mais justificativa diante dos olhos de nosso cliente de não personalizar a experiência. Por quê? Porque ele sabe que a gente tem os dados dele. Agora vamos para frente e vamos então entender, porém, como que a gente pensa a respeito da inovação neste mundo. Nossa sétima grande tendência é o pensamento crítico. A gente precisa desafiar o status quo das coisas como elas estão, até porque não estão tão boas, e ao mesmo tempo porque só assim a gente vai conseguir inovar. Quem sabe da história de como nasceu a Polaroid, a câmera? É muito bom. Em 1944, uma criança de 4 anos fez uma pergunta boba ao pai. Ela perguntou: pai, eu posso ver a foto que você acabou de tirar? Era 1944, então não tinha nenhuma tecnologia para revelação instantânea. E o pai falou: filha, óbvio que não, a gente tem que ir numa câmara obscura, revelar, vai ter um químico, vai custar caro, vai demorar. Mas ele ficou tão incomodado com isso, que ele foi e desenvolveu uma tecnologia para isso. Desenvolveu a Polaroid. Ele era o Edward Land, famoso fundador. Eu quero que você reflita junto comigo. Será que algum adulto teria feito uma pergunta dessas? Algum engenheiro? Algum expert do setor de fotografia? Não. Por quê? Porque já sabia da resposta. Ou seja, que não tinha nenhuma tecnologia para isso. E a gente faz este erro todos os dias, ao acharmos que somos melhores empresários, empreendedores, porque estamos cheios de respostas, enquanto não entendemos que o nosso superpoder está na habilidade de fazer as perguntas, de ter pensamento crítico, de desafiarmos as coisas, mesmo que possam parecer perguntas bobas como aquela criança. Até porque, igual o Jack Ma, o fundador da Alibaba, veja bem, uma das grandes crenças que nós temos que quebrar é aquele até ditado que diz: voa porque foguete não tem ré. Quem já viu essas imagens? Em 2017 a SpaceX até pousou foguete, então não existe crença fixa demais que não possa ser desconstruída através do poder do pensamento crítico, não é? Mas o Jack Ma, o fundador da Alibaba, ele sempre tem esse ditado, diz: eu sempre gosto de perguntas bobas. Por quê? Porque elas resolvem grandes problemas. E sabe por que os resolvem? Porque ninguém está olhando aí. Por quê? Porque acha bobo demais. É porque estamos cheios de crenças e preconceitos e camadas de educação que nos fazem o quê? Pensar como experts. Mas nossa oitava grande tendência do mundo pós-pandemia é que temos que ter o oposto de uma mente de um expert. Ou seja, a mente daquela criança de 4 anos, ou a mente de um principiante que pega todas as suas crenças, preconceitos, camadas de educação, experiências vividas, e atenção, não joga elas no lixo, pelo amor de Deus, mas também não usa elas como respostas, mas usa elas como um ponto de partida para uma reflexão constante, se elas estão alinhadas ao mundo que muda, a uma tecnologia que muda, a um cliente que muda, a um mercado que muda. Porque se a nossa taxa de mudança, e nós como empresários e líderes, e em nossos empreendimentos estiver inferior à taxa de mudança externa do mercado,
É só fazer as contas que a gente está ficando obsoleto, não é? E como que a gente implementa isso nas empresas? Veja bem, na L'Oréal, eu fiz um programa de mentoria reversa. Em vez dos líderes mentoraram os jovens aprendizes e talentos, eu disse, não, vocês vão aprender com os nossos jovens talentos, e botei eles a mentorar nossos líderes. Foi incrível. Provocaram nossos líderes que tinham 30 anos de casa com ideias novas, entendendo novos comportamentos das novas gerações, entendendo a usar aplicativos como o TikTok, Clubhouse, até o Tinder, e entendendo que nenhuma crença pode ser fixa demais em um mundo que muda de forma tão rápida, um mundo exponencial, como a gente falou antes. Agora, tudo bem até aqui, falamos de tecnologia, falamos de um mundo pós-pandemia, mas nós não podemos esquecer de algo muito importante, que somos nós, os seres humanos. Qual é o nosso papel neste mundo? Nossa nona tendência aqui, a penúltima, é que nós precisamos todos resgatar o que eu chamo de altruísmo digital, ou seja, um resgate da humanização nos negócios, para entendermos que nós não somos substituíveis pela tecnologia, mas sim complementares a ela, desenvolvendo o que? Inteligência emocional, além do nosso lado racional, desenvolvendo empatia, desenvolvendo colaboração. E você vai me dizer, André, mas isso não traz resultado para nossos negócios. Não, traz sim. Eu trouxe um exemplo de uma empresa que todos conhecem aqui, que tem um exemplo muito bom a se contar, de humanização impactando o negócio. A Domino's Pizza. Para quem não sabe, a Domino's em 2009 estava à beira da falência. Consumidores reclamando que a pizza tinha até sabor de papelão nas redes sociais, e aí entrou o novo presidente, Patrick Doyle. E a primeira coisa que o Patrick Doyle fez foi lançar uma campanha interna chamada "O fracasso é sim uma opção". Failure is an option. E olha que interessante, ele gravou um vídeo para todos os colaboradores, um vídeo interno, onde ele se apresentava e não listava todos os seus sucessos até virar presidente, mas sim todos os seus fracassos. E no final do vídeo eu dizia, sabe o que? Fracassar faz parte do processo de evolução. Eu estou disposto a admitir meus erros. E você? Vem junto comigo? Esse vídeo, uma demonstração humana de vulnerabilidade, de se abrir aos outros, fez o quê? Fez com que os seus times também perderam o medo de errar, consequentemente experimentaram mais. E o quanto mais experimentava, mais fracassava, mas aquele erro dava chance para o quê? Para os colegas dessas pessoas ir ali e ajudar, e apoiar, e colaborar, e consequentemente esse pequeno vídeo, demonstração de humanização, deu vida a uma transformação de negócio na Domino's, onde as pessoas experimentavam e inovavam mais, e o negócio se valorizou na ação de bolsa de valores dos Estados Unidos de mais de 1.800%, e hoje é considerada uma das empresas mais inovadoras do mundo, segundo a revista Fast Company. A gente tem um grande exemplo de humanização nos negócios aqui no Brasil. Essa senhora que certa noite, num jantar de negócios, surpresa, ninguém sabia quem ia participar, encontrei do meu lado a Luísa Helena Trajano. Eu fiquei tão intimidado assim que ela sentou ao meu lado, eu vi quem ela era, que eu travei. Simplesmente não estava conseguindo mais falar. E ela percebeu isso. E olha o que ela fez. Primeira coisa que ela fez, uma piada sobre ela mesma. Aí depois começou a falar com aquele sotaquezão de interior, se demonstrando vulnerável, descendo daquele pedestal de mulher mais rica do Brasil. E o que aconteceu comigo? Me soltei. Porque vulnerabilidade é igual imã, atrai pessoas. E quando a gente entende que a humanização é parte do negócio, a gente consegue gostar, né, de fazer negócio. Porque negócio é feito por gente, e se a gente não gostar de pessoas, a gente não gosta de negócio. Gente que gosta de gente, esse é um dos pilares de cultura do Magazine Luiza, e a gente vê esse impacto na marca deles, que é a marca com a melhor reputação após a pandemia. Isso leva fundamentalmente à nossa 10ª e última tendência. Uma tendência onde a gente tem que construir a cada vez mais confiança em cenários remotos, híbridos de trabalho, onde estamos todos um pouco mais distantes, voltaremos mais próximos, já estamos fazendo, mas onde a gente tem que aprender, através do digital, a construir relações de confiança. Confiança é tudo. É o maior lubrificante social, o maior lubrificante de negócio. Sem confiança não haria transações comerciais.
E do que confiança é composta? 2 grandes fatores: vulnerabilidade, segundo a definição aqui, já falamos dela, mas o segundo é baseada nas expectativas positivas que eu tenho sobre você, que um tem do outro, ou seja, a reciprocidade. E a melhor forma de explicar como a reciprocidade funciona é através de um exemplo final que eu quero dar para você. Eu quero que você se imagine numa sexta-feira à noite, num happy hour com os amigos, familiares, no churrasco, e você toma uma cerveja e mesmo assim pega o carro na volta de casa. Não faz. Mesmo assim pega e é parado numa lei seca. E eles pegam a sua carteira, e aí são as 2 da manhã. Você não quer acordar ninguém em casa, então não sabe quem chamar, mas você sempre lembra, tem aquele amigão, o amigona que você sempre pode contar, não é? Aí você liga para a pessoa já estava dormindo, mesmo assim, levanta, bota a roupa, vai até você, te busca, ainda para por um lanche, te deixa em casa. E na porta de casa você olha para ela e diz: cara, mas por que você fez tudo isso para mim? Eu quero que você se reflita na resposta, porque sempre a mesma em 100% dos casos. É porque eu sei que você teria feito o mesmo para mim. Você percebe que a gente faz nossas coisas mais loucas, mais ousadas, mais inovadoras e transformadoras, não é porque nosso chefe nos vai obrigar a fazer, não é porque temos prazer de fazer uma mudança comportamental, não é pela recompensa financeira imediata, mesmo que seja importante, mas é sempre baseada na expectativa que o outro faça o mesmo pra gente. E se não vai fazer amanhã, vai fazer daqui a um mês ou um ano. E essa é a relação com os clientes que temos que ter, essa é a relação com os colegas que temos que ter, essa é a relação que temos que ter com nossos líderes e até com nossos familiares. Uma reciprocidade que humanize as relações no mundo digital. Porque afinal, é só entendendo que em um mundo que muda, somos nós que precisamos mudar e aproveitar esse enorme potencial que o cenário de transformação digital nos dá, de a partir da nossa própria mudança comportamental, aplicar essas ferramentas ao nosso negócio. E como a gente viu ao longo do papo sobre as 10 grandes tendências, acelerar eles e inovar a cada vez mais no mundo digital. É com isso que agradeço muito a atenção de cada um de vocês e bora pra cima, Piauí. Muito obrigado, pessoal!